Olá, minha querida inscrita, meu querido inscrito aqui no canal Professor Nilmar de Aquino. Nesta aula, nós vamos para mais questões de processo civil dentro do projeto Oráculo dos Concursos. Projeto fantástico que vocês já conhecem, onde eu ajudo vocês resolvendo questões das matérias que eu leciono: processo civil, direito civil, processo penal e constitucional. Então vamos para mais uma aula de processo civil, e se você já faz parte do projeto, já chega deixando teu like, compartilha aí com teus amigos, deixa um comentário de apoio ao canal e, se possível, deixa o hypar nesse vídeo, né? Ajuda demais o nosso canal a sempre estar trazendo para vocês novidades e preparando vocês, lapidando a matéria para concurso especificamente de tribunal. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, tá aí, ó. Projeto Oráculo dos Concursos, né? TJ Pernambuco, Processo Civil, Banca IBFC. Primeira questão. Cauã foi fiador de Jorge. Então observe, meus caros, que o nosso amigo Cauã, ele é fiador do Jorge. O Jorge aqui é o afiançado. Ou seja, o Jorge, ele é o devedor principal dessa obrigação, que era seu amigo de infância, que alugou uma casa para sua residência. Todavia, o Jorge deixou de pagar com as obrigações contratuais. Porém, somente Cauã, ou seja, o fiador, foi acionado judicialmente pelo locador. Na contestação, Cauã gostaria de incluir Jorge no polo passivo da demanda. Tal situação é possível veja, nós estamos falando aqui de intervenção de terceiros. Existem três modalidades de intervenção de terceiros, pessoal. Existe a voluntária, que é a assistência, existem as modalidades provocadas, respectivamente, denunciação da lide, chamamento ao processo e incidente de desconsideração, e existe a chamada mista, né, como diz o professor Cássio Scarpinella Bueno, que é o amicus curiae. Veja que aqui nós estamos tratando de uma modalidade provocada, onde o terceiro, que é o afiançado, ele não quer ingressar na ação, ele é provocado por uma das partes para ingressar no feito. Note, então, que a espécie que mais se coaduna ao enunciado é o chamamento ao processo. Por quê? Porque o chamamento ao processo é uma espécie de intervenção de terceiros provocada que só pode ser utilizada pelo réu, tá? E o réu a utiliza, obviamente, dentro da contestação. Então ele abre um capítulo dentro da contestação para falar sobre o chamamento ao processo. E existem hipóteses de cabimento de chamamento ao processo. Geralmente, via de regra, o chamamento ao processo pressupõe solidariedade entre chamante e chamado. É o caso, por exemplo, da cofiança e de co-devedores. Na cofiança, nós temos o quê? Nós temos mais de um fiador, por exemplo, 3 fiadores, e só um é demandado. Então, esse fiador demandado chama ao processo os demais. O mesmo acontecendo quando nós temos mais de um devedor solidário. Por exemplo, 3 devedores solidários e só um deles é demandado pelo credor comum. Então, esse devedor demandado pode chamar os demais devedores solidários, tá? Agora, existe uma hipótese de cabimento que é diferente, porque a responsabilidade aqui não é solidária, é subsidiária. É exatamente a responsabilidade do fiador. Lembre-se que o fiador, ele titulariza o benefício de ordem. Então, ele tem o direito de ver acionado, em primeiro lugar, o devedor principal, o afiançado. E se este não tiver condição de pagar a obrigação, aí sim é que ele é obrigado a responder. Se o credor subverte essa ordem, se ele demanda, em primeiro lugar, o fiador tem o direito de chamar ao processo o afiançado, que é exatamente o que diz a questão. Daí a nossa resposta, vem aqui comigo, C de casa, né? Chamamento ao processo, beleza? Vamos passar para a segunda questão. Clarice pretende ajuizar uma ação de divórcio, perceba. Atualmente ela mora em Recife e o marido, de quem já está separado de fato, mora em Olinda. Então veja que a Clarice mora em Recife e o marido dela em Olinda. Eles já estão separados, tá? A última residência do casal foi em Petrolina.
Eles não tiveram filhos. Opa, informação importante. Não tiveram filhos e não adquiriram bens. Também não houve violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, com base nas informações fornecidas, é competente o foro. Pessoal, questão interessantíssima aqui da IBFC, que exige você o conhecimento dos foros concorrentes e nas ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de solução de união estável. A lei elencou, em primeiro lugar, em verdade, um foro preferencial. Qual é? É o do guardião, o foro do guardião dos filhos incapazes. Note que o enunciado diz aqui que eles não tiveram filhos, portanto não há filhos incapazes, tá? Se é assim, existe um foro que foi incluído, né, posteriormente à vigência do CPC, por uma outra lei, uma lei posterior, que é o foro da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, na regulamentação dada pela lei Maria da Penha. Note que ele está dizendo aqui que não houve violência doméstica e familiar, então não existe esse foro também. E por fim, nós temos, dentre aquela ordem preferencial, o foro, pessoal, do último domicílio do casal, se um deles ainda lá tem domicílio, que protege aquele cônjuge que foi abandonado pelo outro. No caso aqui, você pode perceber que o último domicílio do casal foi Petrolina, Pernambuco, mas observe que nenhum deles mora mais lá. A Clarice mora em Recife e o marido mora em Olinda. Ora, se é assim, sobra apenas a regra geral. Qual é a regra geral do foro? O foro competente é o domicílio do réu, né? A comarca competente para o julgamento, para o processamento e julgamento da ação é o domicílio do réu, tá? Então é esse conhecimento que a questão exigia, veja, é um conhecimento mais rebuscado, exige você uma técnica aqui mais afinada, um conhecimento mais rebuscado sobre competência. Vem comigo, nós temos então letra A de avião, é o foro de domicílio do réu. E muita gente, muitos alunos, tanto no Instagram como aqui no YouTube, sempre me pediram um curso específico de questões. Esse curso foi lançado. Estão abertas as inscrições do nosso primeiro curso de questões, pessoal. Eu abri um curso de Direito Civil e Processo Civil nos moldes aqui do projeto Oráculos Concurso, obviamente com bem mais questões, né? Bem mais comentários voltados para o concurso TJ Pernambuco, tá? Então, são 100 questões de Direito Civil e 160 questões de Processo Civil, acobertando todo o conteúdo programado do edital. Se você for olhar, processo civil é tudo, tem toda a parte geral, toda a parte do processo sincrético, desde petição inicial até sentença e recurso, tem a fase executiva do cumprimento de sentença, processo de execução e ainda tem processo civil coletivo. Nós temos ação civil pública, ação popular, ação de probidade, nós temos ainda questões sobre o mandado de segurança, então é um curso completo de processo civil através de questões. Direito civil, lei de introdução, toda a parte geral, incluindo negócio jurídico, pressão e decadência. Temos também responsabilidade civil e obrigações. Conteúdo amplíssimo. E aí vem a grande cereja do bolo. Eu decidi deixar aqui na descrição o link para os meus inscritos no canal do YouTube com cupom de desconto especial, uma condição especial para vocês, onde vocês vão adquirir esse curso com a promoção válida até o dia 12 desse mês de setembro por um valor inferior a R$ 70. Um valor inferior a R$ 70. Você pode clicar na descrição utilizando o voucher Vamos Juntos. A Hotmart às vezes não aceita pela primeira vez, repita a operação que você vai encontrar. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu auxilio vocês, tá? Mas utilize Vamos Juntos em letras garrafais, como eu vou deixar na descrição, e adquira a parcela, ainda você pode parcelar, e a parcela é menos de R$ 8. Meu amigo, por esse valor de investimento, você não encontra outro curso igual. Na segunda-feira, eu vou entregar todas as questões de Direito Civil em PDF, questões elaboradas por mim, que são apostas para esse concurso, e aí você recebe a metade das questões de processo civil, 80 questões. E na outra segunda, as demais 80 questões, beleza? Existe uma... eu coloquei aqui um cronograma de divulgação das aulas, que eu vou deixar também
na descrição desse vídeo. Então, venha fazer parte. Ah, professor, meu estudo para o TJ do Estado do Ceará. Faça esse curso, porque o custo-benefício é muito alto e você vai revisar todo um conteúdo que vai estar lá no teu concurso também do Estado do Ceará. Comece a ajudar por questões, porque isso consolida o teu conhecimento e abre perspectivas novas para assuntos importantes que você ainda não viu. Beleza? Então deixo aqui na descrição, vamos lá, vamos voltar aqui para a terceira questão. De acordo com o Código de Processo Civil, na contestação, item A, é defesa ao réu alegar incompetência absoluta ou relativa. Ao contrário, pessoal, cuidado, incompetência absoluta e incompetência relativa são preliminares de contestação. Então, o réu deve alegar essas matérias dentro da contestação, na parte inerente às matérias preliminares. A diferença do regime jurídico é que a incompetência absoluta ela não preclui e nem se prorroga. Assim sendo, se o réu deixar de alegar incompetência absoluta na contestação, não tem problema, ele pode alegar posteriormente, inclusive em grau recursal. Todavia, em relação à incompetência relativa, é uma matéria que preclui e que se prorroga. Então, se o réu não alegar incompetência relativa em preliminar de contestação, o juízo, que era inicialmente incompetente, passa a ser competente para o julgamento do feito. Então, errado o item A. Vem comigo, vamos para o item B. O réu deve, antes do mérito, alegar a ocorrência de coisa julgada. Realmente, coisa julgada é uma matéria preliminar, assim como é matéria preliminar a litispendência. Agora, vem a segunda parte da questão, da assertiva, cujo reconhecimento acarreta a extinção do processo com resolução do mérito. Está errado. Ora, pessoal, o reconhecimento pelo juiz de alguma matéria preliminar extingue o processo sem julgamento de mérito e não com julgamento de mérito. Beleza? Vem comigo, tá aí o item C. O réu deve, antes do mérito, alegar a ocorrência da prescrição, cujo reconhecimento acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito. Tudo errado. Veja, presta atenção aqui que é um erro crasso isso que eu vou dizer. Se você é meu aluno de processo civil, jamais diga que prescrição e decadência são matérias preliminares. Pelo amor de Deus. Prescrição e decadência são matérias de mérito. Mais especificamente, são defesas de mérito indiretas. Então, o réu tem que alegar prescrição e decadência na parte inerente ao mérito na contestação. Então, já está errado isso aí. E, uma vez acolhida pelo juiz a prescrição ou a decadência, o juiz extingue o processo com julgamento de mérito. Faz coisa julgada material essa decisão, tá? E, por fim, vem comigo, dedidado, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Assertiva correta, pessoal. Lembrando que hoje, no procedimento comum do CPC, a reconvenção tem que ser apresentada dentro da contestação, tá? Claro, se o réu for reconvir e contestar. Não esqueça que se ele quiser contestar e reconvir, a reconvenção tem que fazer parte da contestação, sendo um capítulo destacado da contestação. Agora, o CPC permite que o réu não conteste e só reconvenha. Nesse caso, ele pode apresentar a reconvenção, obviamente em peça apartada, sem problema nenhum. Mas a assertiva traz o conceito de reconvenção. Reconvenção é uma demanda de contra-ataque, tá? É uma demanda onde o réu ele vai defender uma pretensão própria em face do autor da ação principal, que é relacionada, esse conexa que é relacionada com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Em outros termos, pelo fato do autor ter demandado o réu, surgiu para ele uma demanda, uma pretensão própria que ele pode defender em reconvenção. Beleza? Cuidado que a reconvenção não é uma demanda acessória em relação à ação principal. Se o autor desistir da ação principal, isso não interfere no julgamento
da reconvenção. Cuidado, viu? Beleza? Terceira questão está aí, dedicado. Vamos para a quarta questão. Imagine, dentro dessa lógica aqui, comentário item por item, questão por questão, você ter acesso a 160 questões de processo civil, 100 questões de direito civil, abrangendo todo o conteúdo, né? Muita informação. Link na descrição. Não perca tempo, viu? Segunda-feira estão as questões na nossa plataforma. Você vai ingressar na plataforma, 100 questões de direito civil, 80 questões de processo civil já nessa próxima segunda. E na terça, os comentários lá. E ainda você recebe esses slides com as anotações das aulas, tá? Além dos os PDFs com as questões. Vamos para a quarta questão. Quarta questão diz assim: quanto aos recursos, é correto afirmar... Deixa eu tomar aqui uma água. Item A. O recorrente, pessoal, poderá, desde que com a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Errado. Em nenhuma situação, o recorrente ele vai desistir do recurso interposto com a condição de anuência do recorrido. Não existe. Mesmo que o recorrido já tenha apresentado contra-razões, o recorrente pode desistir do recurso interposto sem sua anuência. Cuidado que as bancas eventualmente querem enganar vocês comparando esse regime com a desistência da ação. Vocês devem lembrar que o autor pode desistir da ação sem anuência do réu antes da contestação. Depois da contestação, tem que ter a anuência do réu. Aqui no recurso não existe esse mesmo regime, não esqueça. Vem comigo, olha aí a B de bola. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte, pessoal. Errado. A aceitação, a renúncia ao direito, né, de recorrer independe, pessoal, de anuência da aceitação do recorrido. C de casa. A decisão deve ser impugnada no todo, sob pena de não conhecimento do recurso. Erradíssimo. Ora, você pode impugnar a decisão judicial no todo ou em parte, tá? Então não existe essa regra de impugnação só no todo da ação. E por último, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial assertiva correta. Presta atenção que, na verdade, não existe um recurso adesivo. Existe uma técnica de interposição recursal adesiva. Ou seja, você pode recorrer através do recurso independente ou do recurso adesivo, tá? A técnica de interposição é que é diferente. Agora, essa técnica de interposição recursal adesiva, ela não existe em qualquer modalidade recursal. Ela só existe para apelação e os recursos excepcionais, recurso especial e recurso extraordinário. Além disso, o recurso adesivo, chamado recurso adesivo, ele nasce da interposição do recurso independente pela parte adversa. Portanto, é um recurso subordinado ao recurso autônomo independente da parte adversa. Sendo assim, aqui há a gravitação, a influência do princípio da gravitação jurídica. O que acontece com o recurso principal afeta o adesivo. Assim sendo, se o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo não é conhecido, porque perde o objeto. Se há desistência aqui do recurso principal, isso afeta o julgamento do recurso adesivo. Ele não será conhecido, tá? Então, correta, assertiva, D de dado. E vamos para a última questão, que é uma questão de impugnação ao cumprimento de sentença. O efeito suspensivo da impugnação no cumprimento de sentença por quantia certa decorre de... Vamos lá, presta atenção aqui. Veja, nós estamos falando da fase executiva do processo sincrético. Após o trânsito em julgado da sentença judicial, existe título executivo judicial, que pode ser implementado, né? Que pode ser agora executado. Veja, para isso existe uma fase executiva chamada cumprimento de sentença. Essa fase é aberta a requerimento do credor. Esse requerimento ele é direcionado ao magistrado que, analisando seus requisitos legais e estando em termos, ele vai determinar a intimação do devedor para pagar em 15 dias. Se o devedor não paga em 15 dias,
3 consequências jurídicas decorrem dessa falta de pagamento. Primeiro, é a incidência de uma multa de 10% do valor que está sendo executado e honorários também de 10%. Então veja, você não pagou na data correta, você já vai ter um acréscimo da dívida de 20%. 10 a título de multa, 10 a título de honorários. Segundo, expedição de mandado judicial de penhora e avaliação de bens do patrimônio do devedor, a ser cumprido por oficial de justiça. E a fluência de um novo prazo de 15 dias para o devedor querendo apresentar a sua defesa. A defesa do devedor no cumprimento de sentença é chamada de impugnação ao cumprimento de sentença. Notem que essa impugnação ao cumprimento de sentença, ela, para ser apresentada, não há necessidade de garantia do juízo. Então, você, para ajuizar a defesa do devedor no cumprimento de sentença, não precisa garantir o juízo por penhora, depósito ou caução. Não precisa. Agora, essa impugnação não possui efeito suspensivo automático. Não possui. Você, enquanto devedor, tem que requerer ao juiz, tá? Ao juiz do processo, ao julgador, a concessão do efeito suspensivo. Obviamente que você vai ter que apresentar uma probabilidade do direito afirmado e também um risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. E vai ter, além disso, que garantir o juízo. Ou seja, para você apresentar a impugnação, não precisa garantir o juízo, mas para pleitear a concessão do efeito suspensivo, precisa. Então, você vai ter que garantir o juízo por penhora, depósito ou caução, tá? À luz disso que eu expliquei, vamos analisar as assertivas. Lembrando que, uma vez concedido o efeito suspensivo, isso não vai prejudicar um eventual reforço ou diminuição da penhora que já foi eventualmente implementada. O efeito suspensivo, que ele impede, são os atos de expropriação dos bens penhorados, tá? Mas a penhora, não há nenhum impedimento, nem avaliação de bens. Vem comigo, vamos para o item A. A impugnação, o efeito suspensivo da impugnação ao cumprimento de sentença, por quantia certa, decorre, item A, de texto expresso de lei, como regra geral, o que impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou redução da penhora e avaliação de bens. Acabei de dizer que não impede. Então a assertiva está errada. B de bola. De texto expresso de lei, como regra geral, abrangendo todos os aspectos da execução, ainda que somente parte do valor tenha sido impugnada. Óbvio que não, né? Óbvio que não, porque primeiro não decorre de texto expresso de lei, porque não existe efeito suspensivo automático, como eu acabei de lhes dizer, isso é a requerimento do executado. O item C também está errado. O item C diz que decorre de texto expresso de lei, como regra geral, cabendo ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea a ser arbitrária. Ora, cuidado aqui, porque é o seguinte, realmente, uma vez concedido o efeito suspensivo, o credor, o exequente, ele pode quebrar esse efeito suspensivo. Ele vai requerer, vai depositar uma garantia, vai garantir o juiz através de uma caução suficiente e idônea, né? E vai, obviamente, apresentar um risco de dano ao direito que está sendo executado. É possível. Agora, não decorre o efeito suspensivo de lei, não é automático. Depende de requerimento do credor. Então, vem comigo, ou no caso aqui, né, do executado, né, para ser mais preciso. Então, vamos lá. O efeito suspensivo da impugnação depende de requerimento do executado, exatamente, desde que, como regra geral, haja garantia do juízo. Opa, olha aí. Com penhora, caução ou depósito suficientes, justificando que seus fundamentos são relevantes e que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês, né? Então, veja, o executado, o devedor, que vai apresentar a defesa, pode requerer a concessão do efeito suspensivo. Como eu disse, desde que ele garanta o juízo, faça esse requerimento, demonstrando uma probabilidade do direito afirmado e um risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. E com isso, pessoal, nós terminamos as aulas de hoje, tá? Deixando no link da descrição o nosso curso novíssimo de questões,
onde eu aguardo todos vocês lá no curso. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.